bate-papo com vocês. Estamos adorando a participação de vocês. Vamos responder as perguntas aos poucos, a gente vai dar conta de tudo, né? Muitos ou não, temas, né? Ou não. Mas muitos temas, muita coisa pra gente conversar. Mas hoje a gente escolheu um tema que é bem pedido, bem falado aí, que as pessoas querem ouvir um pouco mais. Sexualidade. Não existe idade para o desejo, assim como não existe prazo de validade para o prazer. Essa frase poderia ser de qualquer pessoa que permitiu viver plenamente, nos convida a refletir sobre um tema, muitas vezes, que é cercado de tabu. A sexualidade a partir dos 40. Se você está nessa fase da vida ou se interessa pelo assunto, talvez já tenha ouvido falar que esfria, que não tem mais desejo. Mas como é isso mesmo? Como será que acontece? Será que ao longo dos anos a gente modifica a nossa relação com o prazer também? O prazer ganha outras formas, outros ritmos e até outras maneiras de vivenciá-lo? E Jung dizia que a vida começa aos 40. Antes disso, a gente está só fazendo uma pesquisa. E aí, como vocês vivem a sexualidade de vocês hoje aos 40? E aí, Xará, como é pra você essa sexualidade aos 40 anos? Menina, se Jung tá certo, eu pesquisei direitinho, assim, Fiz o dever de casa. Eu fiz o dever de casa nesses últimos anos, assim, devo dizer que a interessar foi das separações, assim, eu usei... Pesquisou, né? Claro, a então, gente... Nesse campo, então, foi uma tem que pesquisa. pesquisar. De campo. Pesquisa de campo. Mas, Pesquisação. gente, mas eu acho que aí é, de novo, né, quando a gente ressignifica as coisas, assim, porque... Se eu for parar para pensar, né, de novo, assim, um comparativo do que era a minha relação com libido, com a sexualidade aos 30 e aos 40, né, eu acho que hoje, apesar do corpo, talvez, muitas vezes, já não performar do mesmo jeito, a gente, né, falou aqui no episódio passado, então, começa a ter, né, a gente, às vezes, não tá... muita vontade, a já ter uma lubrificação às vezes, né, que nem sempre responde ali tão imediato, mas você vê que a maturidade dá pra gente um autoconhecimento, inclusive de saber, sabe, o que eu preciso ali pra despertar, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu acho que os 40 me ensinaram no sexo principalmente a estabelecer limites. Limite do que eu quero, limite do que eu não quero, limite do que eu gosto, do que eu não gosto, né? De não só dar prazer pro outro, porque a gente cresce muito, sim. E aí, de novo, né? As filhas da Capricho cresceram ouvindo lá, lendo, né? 10 maneiras de enlouquecer o boy, o seu namoradinho na cama, né? Como fazer isso direitinho, sim. Como aprender a masturbar o cara, e a gente não aprendia a se masturbar, sim. Né? E aí, assim, a gente cresceu muito, eu acho que é uma geração que, por um lado, nós já superamos as nossas mães no sentido de poder falar abertamente, sim. Né, ao longo dos 20, dos 30, apesar de que eu cresci numa família onde era muito tranquilo falar sobre isso, mas assim, que ainda o objetivo era, né, satisfazer um outro. Então, assim, aos 40, de novo, você começa a ligar o foda-se, ok, o outro é importante, é parte integrante, mas dá pra fazer sem ele, né, e eu preciso, antes de mais nada, me satisfazer, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu gosto, eu preciso saber o que eu não gosto, porque às vezes é muito mais, eu acho que às vezes é até mais difícil, sim, sim. Né? A mulher, ela se submete muito às vezes a coisas que ela não gosta ali, com o intuito de não desagradar, né? Medo de perder o marido. O sexo é uma moeda de troca, sim. Bem ou mal ali, né, de interação, então você vai, sabe? E hoje em dia, eu digo assim, eu me tornei mais impaciente, no sentido, se eu não quero, eu não vou, não. Não vou, não faço e, sabe? Troca. Simples assim, eu faço o que eu quero, o que eu tô com vontade, até porque é pra ser assim, ser assim, era pra ser assim aos 30, era pra ser assim aos 20, só não contaram pra gente que era pra ser assim. E eu acho que isso que você falou, primeiro que eu queria começar dizendo uma coisa que sim. Eu tenho muita vontade. Chegou a loura. Ela bateu até. Oi, você viu que ela se empolgou.
chegou, né, gente? Oi, meu nome é Lu e eu gosto muito de sexo. Ah, eu tava doida pra falar isso nesse episódio, porque isso é libertador, né? E engraçado, várias pessoas vão fazer comentários, enfim, né? Mas por que a gente gosta de sexo? Vamos voltar um pouquinho lá na história da virgindade. Gente, Sim. que expressão miserável essa que inventaram. Perder a virgindade. Sim. Quem tirou sua virgindade? Primeiro, a gente não perde nada, ninguém tira nada. A mulher inicia a vida sexual. Mas a gente está começando a falar disso hoje para as adolescentes. Sim. Quando elas buscam, inclusive, a gente no consultório para essa orientação, a gente fala, você está iniciando Sim. sua vida sexual. Algumas ainda vêm com a ideia, Lu, eu tô me preparando para perder a virgindade. Epa, ninguém vai perder nada, né? Mas a gente cresceu nesse lugar. Se alguém tira a sua virgindade, alguém vai lhe dar prazer, como Sim. Roberta falou. Então, se alguém vai lhe dar prazer, você não precisa descobrir o seu. Você fica lá deitada, posição papai e mamãe, esperando que alguém lhe faça mulher. Que expressão terrível. O homem me fez mulher. Não, a gente é mulher porque a gente nasce mulher, se constrói A gente mulher, já era se mulher torna antes, mulher. né? A gente sempre foi mulher. E tem a opção de escolher seguir sendo mulher ou não, que existem outras formas de orientação sobre ser mulher ou não. Sim, inclusive na sexualidade. Não necessariamente você precisa de um homem. Exato. Pra tá, né? E quando a Você gente tem fala de relações sexualidade, homossexuais que a mulheres. gente associa muito ao sexo, mas sexualidade também é É sexo, muito mas amplo. é muito mais amplo porque essa vivência é sobre a liberdade. Sim. E aí, de novo, ao iniciar a vida sexual, ela vem cheia de muitos tabus e regras, né? Eu ouvia muito a ideia do não pode engravidar, ou você não pode dar pra todo mundo, porque o homem não vai te Sim. valorizar. Sim, você pode dar pra você quem quiser, porque o valor é seu, não é o valor que alguém atribui a você. Mas a iniciação sexual das mulheres, ela é muito reprimida, é muito repressora, a história nos conta isso. Seu corpo foi feito pra gestar, não pra ter prazer, né? Então a Sim. gente acha que as mães da gente não transam, e elas transaram muito e continuam transando. E é importante a gente falar sobre isso. Então, a ideia de viver a sexualidade e se permitir, de novo, é o lugar da autonomia. Sabendo que já fomos muito reprimidas, mas que hoje a gente também luta sobre isso. A gente Sim. tá aqui conversando e a gente orienta mulheres que muitas vezes vêm nos buscar e quando a gente pergunta sobre 30, 20, 10 anos de casamento, elas não tiveram orgasmo, não Sim, tiveram ou assim, sim. mas como é que é mesmo? Porque estão esperando essa ideia de que alguém vai lá e vai te dar prazer, né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa experimentar as diversas formas de sexualidade, de sexo, e hoje com os 40 o que a gente faz é a permissividade. Né? Então a gente tem permissividade para usar o corpo, né, para transar de luz acesa. Talvez a gente tenha aqui amigas que Sim, falam que sim. ainda transam hoje de luz apagada. Por quê? Porque quer esconder a celulite, a gordurinha, ou estão em busca da performance. Só que a performance hoje nossa é para nos satisfazer. E eu acho que isso tem que ser muito validado dos nossos discursos, porque sexo, infelizmente, ainda é um dos principais tabus na nossa sociedade. Diga que a gente tem uma iniciação sexual no Brasil, em média, em 14 anos. E na mesma proporção que a gente tem uma iniciação sexual aos 14 anos sem educação sexual, a gente tem índices altíssimos de gravidezes na adolescência, que se tornam casos de saúde pública. Sim. Então a gente precisa mais falar sobre sexo e Sim. sexualidade. E isso que você trouxe, né, Lu? Quando a gente fala de sexualidade, é muito mais do que o ato sexual em si, faz parte, vai ser mais, mas é um tabu. Como é que vai falar de educação sexual? Como é que vai falar de... Ainda quando alguém E diz... para essa pra- menina. Para né? essa menina. Gente, quando até vacina, HPV, como assim? Você está incentivando as meninas a terem relação sexual porque você está fazendo a prevenção de vacina. Então, a gente não precisa falar muito sobre isso, né? Principalmente com os meninos também, porque os meninos, eles têm uma outro tipo de pressão no masculino, Sim. né? Da performance também, da performance de que ele tem que pegar Ser o toda, Dom Juan. ser o Dom Juan, né? E que se ele não tiver um Que ele não bom pode desempenho, falhar. que não pode falhar, isso também acaba repercutindo para os homens de maneira geral. Então, quando a gente tá aqui, né, 3 mulheres dispostas a falar disso, a gente tá quebrando um tabu, a gente tá trazendo essa possibilidade de falar. Quando eu falo sobre isso, como a Roberta falou, né, na casa dela, quando eu falo isso com meus filhos, eu tô trazendo essa possibilidade. Agora, Beta, eu tenho que te perguntar. Pergunte. Como é continuar transando com o mesmo cara? Então, Coitado é o de mesmo cara, Luciano. mas é o mesmo cara, tá, gente? Eu não é, mas é porque ele não é mais o mesmo e eu não sou o mesmo. Porque quando eu comecei, né, quando eu me casei, antes do casamento, inclusive, não foi só no casamento, diga-se de passagem, antes do casamento, eu era uma pessoa extremamente segura, esperando esse outro, esperando, e ele também O era príncipe. o príncipe que ia fazer a performance e que ia, né, Te tornar mulher. me tornar mulher e trazer então, por que talvez a gente consiga aí, né, nesses 20 anos, porque eu não sou mais a mesma, ele não é mais o mesmo, nossa relação com o sexo não é mais a mesma, e é importante que o casal se sintonize nisso também, né, porque não adianta nem eu correr, ir pra
caminhar e ele não, porque eu não vou ter paciência, não dá. E nem ele caminhar e eu não, ai, peraí, não, porque a bela recatada do lar não pode fazer ou pode fazer, ou tenho que performar, Sim. como a Capricho me ensinou, como a Carinho, a Carícia ensinou. O pessoal que não sabe, olha no Google, o pessoal jovem que tá vendo aqui a gente, olha no Google as revistas, né? Então, assim, é você construir, a sexualidade ela é construção, é movimento, então a gente se movimenta, eu me movimento com o meu parceiro sexual, né, de tantos anos, e que não é o mesmo, e que a minha relação com ele hoje não é a mesma de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, não é a mesma, não foi a mesma na gestação, eu precisei me reinventar, ele precisou se reinventar, lidar com essa mulher que se tornou mãe, né, e é claro, de novo, o fato de a gente estar aqui numa bolha e ser psicóloga e conversar sobre isso, não elimina que a gente passe por problemas, Sim. mas também nos possibilita questionar mais sobre eles. E trazer eles também, né? Falar de fantasias sexuais com o parceiro, né? Por que não? Porque é um tabu pra gente falar. A gente fala tanto. É como se não precisasse, Como já se que você é falar. casada, você não precisa. Não precisa, né? Tá ali, tem que ser daquela maneira. Eu não posso falar, ele não pode falar dos desejos, da fantasia, as fantasias que podem ou não acontecer, mas Sim. Os acordos que são acordos estabelecidos, que são né? construídos e reconstruídos ao longo do processo, né? Então, acho que viver a sexualidade é esse movimento. E aos 40 é isso, de luz acesa mesmo, né? Não tô afim. E também tem outra coisa. Também tem a coisa do conforto, tá, gente? Porque Ai, gente, por favor. aquela parte de aqui no carro, na árvore, não dá. Na Eu rua, quero na chuva, ali na é fazenda. ali aos 20 e pouco. Agora eu quero É que conforto. a gente não só quer prazer, mas a gente quer emoção. E agora eu já quero... É só o prazer. Eu quero o meu conforto, minha gente, né? Eu acho que não dá. Sim. Não sei como é que tá aí, Lu. Você Não, que tá... pode ser. E a Pode gente ser. não exclui Não- quem goste gosta. Aí ainda. vem a aventura, né? Eu Mas acho que toda vez aventura, pra mim, não. é porque dá trabalho, conforto. dá trabalho. Quando eu fico pensando assim, entre os meus 20 e alguns e 20 e alguns, eu vivi 3 relacionamentos Você paralelos. aprontou, né, Laura? E eu fico pensando, gente, dá muito trabalho ter 3. Eu tinha 3 namorados. Namorados mesmo, assim, fixos, né? Como manda o figurino, mas assim, dava muito trabalho. Era muita mentira que você 3 tinha que inventar. Era muita história. Quando eu penso hoje a possibilidade de uma infidelidade na traição, é porque, primeiro, a pessoa que a gente tá é a que a gente gosta e a gente quer continuar. E eu acho que entra o respeito, a maturidade. Você não vai mais colocar em questão por uma saidinha, por uma coisa ali, a pessoa que você ama, respeita e admira. E segundo, dá trabalho. E depois você fica assim, tá, mas qual é o sentido? Lá com 20 e pouco, o sentido era da adrenalina. Sim. E depois a gente chegar no A grupo das amigas e contravenção. falar, ai, você não sabe, eu história pra fiz, contar. aconteci, olha como foi. Eu inventava congresso, um negócio de um congresso que não acabava nunca de psicologia. Não era congresso nenhum, era pra fazer as coisas equivocadas ali que eu tava fazendo. Que os 20 e poucos anos, a energia nos autoriza. Eu acho que quando a gente chega na fase dos 41, as 40 e alguns que a gente tem falado muito, vem a questão das escolhas. Né? Talvez lá nós éramos as meninas que eram escolhidas nas festas. Sim. A gente foi feita para ser escolhida ou não escolhida. Então a gente se arrumava com, né, da adolescência, nos 20 e poucos, aí você ia pra festa e você era escolhida. Alguém te paquerava, né? Sim. Hoje, a gente tem a possibilidade da gente se arrumar pra gente, chegar em qualquer lugar e a gente se permitir olhar pra alguém ou querer conhecer alguém. E ainda que a gente seja escolhida, a gente pode dizer não. Sim. E lá, meio que era, você tava esperando, graças a Deus que alguém olhou pra mim, alguém quer namorar comigo, alguém... Hoje a gente escolhe os nossos parceiros. E aí a gente vai escolher por afinidade, a gente vai escolher pelo colo, a gente vai escolher pelo amor, a gente vai escolher pelo toque, pela cumplicidade. Eu não Ou só acredito- pelo sexo aquele ou só dia. pelo Só pelo sexo sexo, também. sim. Mas aí entra a liberdade de escolher também pelo sexo. Eu acho que a questão da autonomia e a gente ainda tá construindo essa liberdade sexual, porque talvez um dos temas mais caros à mulher seja a sexualidade pela questão da procriação, a repressão. Gente, foram escritos discursos de verdade sobre Sim. o sexo. Ainda é um tabu. Então tem a coisa que é esperado um comportamento sexual. Você precisa andar devagar, sentar de perna fechada e falar baixo. Você não pode mostrar muito corpo, né? Imagina a gente botar cropped. Cropped há uns anos atrás era um assassinato ao corpo. Esse Sim. corpo é sagrado. Hoje a gente tem o uso do corpo da maneira que a gente se permite. E quanto mais a gente vai crescendo aí na escala das idades, dos 40, a gente vai se autorizando a dizer, isso fica adequado em mim, isso fica bom em mim. Eu quero praticar sexo casual, sem Sim. compromisso, ou eu quero ter um sexo ainda monogâmico com a pessoa que eu gosto, com a pessoa que eu tô escolhendo. Mas, de novo, a gente tá falando sobre escolhas. São escolhas de viver a sexualidade. E você pega falando isso, Lu, assim, é um relacionamento monogâmico, né? A gente faz essa escolha, mas o desejo, ele não é monogâmico. Não, O infelizmente. desejo não é.
né? Você pode fazer essa escolha, mas quando você tem a possibilidade, inclusive, de conversar com seu parceiro, dizer, olha, olhei, gostei, achei interessante, né? É um outro processo. Não necessariamente que você vá realizar, mas de poder falar. Não ter que... E fingir que você não olha pro lado, que você não olha pra ninguém, que nada te chama mais atenção, que seu desejo, sua libido tá toda direcionada por uma única pessoa. A uma única Até pessoa. porque desejo não necessariamente vai ter a ver com afetividade. Exato. Para a mulher, isso sempre foi uma coisa muito colada. E pra mim, particularmente... Foi ensinado isso não, a pra gente, mim, né? particularmente, isso sempre foi uma dificuldade. Porque... Assim, vocês me conhecem. Libertina você. Não é que não, mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, se a gente fosse ver lá as linguagens do amor, minha linguagem do amor nunca seria toque. Eu não gosto muito que me fofa. toquem. Também. Eu sou do abraço. Assim, não, eu não sou uma pessoa do Gente, abraço. eu sou romântica. Então, Pode não parecer, né? Porque as pessoas julgam a gente pela aparência, mas eu sou extremamente romântica. Então, assim, eu não sou uma pessoa que vai... Hoje tô mais romantiquinha até. Tô apaixonadinha, assim, né? Mas eu sou aquela pessoa que toque, né? Não é a minha linguagem afetiva. Mas, por exemplo, eu adoro toque no sexo, né? E aí, assim, as pessoas vinculam muito que a mulher, ela precisa ser a carinhosa, né? Doce. Inclusive no sexo. E não necessariamente. Né? Desejo é uma coisa, afetividade é outra. Em momentos eles podem caminhar juntos e é massa quando caminha. E isso que você tá trazendo, né, Roberta, falando aqui na minha relação, um pouco dessa história. Por exemplo, meu marido fala assim, eu não sei como é que você tá casado comigo há tanto tempo, porque você enjoa das coisas rápido. Porque você muda, eu falei, por que você não é o mesmo? Se você fosse o mesmo, eu já tinha enjoado, né? Mas, e é um desafio, porque não é fácil. Mas a vida, gente, a maior parte do tempo, ela é monótona. Sim. Repetição. Então, se a gente não entender que essa repetição é a maior parte do processo, a gente vai ficar procurando só o momento do ápice da grana. A gente vai se frustrar muito, não vai viver. Mais. Porque a gente vai todo dia, a gente vai trabalhar, acorda, faz tudo sempre igual. Então, a gente precisa entender como é que aquilo funciona. Por exemplo, eu tenho uma coisa com meu marido, né, que eu já falei aqui pra vocês, que assim, uma vez no ano, a gente viaja sozinho. Acho fofo, eu vejo lá no Sempre. Instagram a viagem de vocês, ela marca. Né? Sim. Sempre, uma vez. Isso é fato. Larga Agora, filho e tchau. agora, final do ano, início do ano, antes de fazer qualquer viagem de férias com a galerinha, com os adolescentes, que agora nem sei se querem mais, querem, né? Mas agora querem outras. Enfim, antes eu posso levar pra qualquer lugar. Mas aí é outro podcast, filho adolescente. Mas a gente faz isso. Então a gente pega um momento só pra gente e vai fazer a nossa viagem, porque a gente entende que a gente precisa disso. Porque é essa renovação que permite. Porque pra mim, que funciona pra gente, é poder ter isso sempre. Poder ter esses momentos, assim, em que a gente curte. Então, uma vez na semana, nem sempre a gente consegue, mas uma vez na semana, a gente sai só nós dois, a gente toma um vinho só nós dois. Não é assim, acontece. Não dá que coisa linda. Não, um relacionamento de muito tempo, ele precisa de investimento. Sim. A gente investe, às vezes, só no crush do dia. E aí eu acho que é onde também a nossa libido aos 40, ela se torna um pouco mais elaborada, um pouco mais racionalizada. Refinada. Né? Refinada, porque a gente não vai querer tudo, qualquer coisa, a qualquer momento. A gente quer um contexto, a gente quer estar bem. Sim. Porque assim, você chegar no fim do dia e ter que transar só para cumprir uma tabela... Né, pra dizer frustrante. assim, ou pra, né, aquela transa de quietar a briga. Porque se não for comigo, vai ser na rua. Né, Ameaça, ou chegou sábado, é o dia de dia. fazer. Né? E assim, Beta, um ponto assim que é interessante você falando disso, né? Porque a Roberta, de 15 anos atrás, se o marido quisesse sexo, eu dizia que tava com dor de cabeça. Eu criava uma história. Sim. Hoje eu não preciso criar mais história. Tô afim. Não tô afim. Pô, não rola. Hoje não dá, não. E ele também não precisa criar mais história. Porque aliás, ele não podia nem criar história. Pro homem isso é mais difícil. Porque se eu quisesse, ele tinha que querer. Né? Tinha que estar pronto, tinha soldadinho. Que estar pronto, soldadinho, né? E aí a gente vai... Claro que quando eu falo isso, gente, foi um processo, tanto meu quanto dele, pra gente chegar no momento, não, hoje não rola, não tô afim. E ele também dizia assim, poxa, Beta, hoje não dá, tô cansado, amanhã tem que acordar cedo, porque a vida é feita de rotina, e não vai rolar, né? Então, acho que a gente lida com isso. Mas é o aprender a se comunicar, né, Sim. também.
Porque assim, a gente fica achando muito que o sexo é uma coisa assim, que vai no automático, que é a linguagem dos corpos. Não, gente. Tem a linguagem dos corpos e que às vezes não Claro. precisa de mais nada. Você vai Sim. ali, É plug só- and play, né? Adorei. Adoro. Mas tem momentos que você precisa dizer, ó, é por aqui, né? Agora não, que tal mais tarde, vamos Ou ver. mais uma, Ou mais mais uma. uma. mais É. duas. Vamos mudar de lugar, vamos mudar de posição. Isso. Vamos fazer uma viagem, vamos visitar lugares. Né? Que é uma coisa que a gente foi uma geração que Papai e passou mamãe. pela. Não, a gente já passou por uma transição. A gente já podia falar um pouquinho mais, nós mulheres. Mas ainda não era tão permitido, assim, A falar. gente não tava falando em um programa como esse. Não. E né? a gente tava falando entre mulheres. Agora a gente consegue falar com os parceiros. Sim. Também o Eu acho que diálogo, tem a isso, construção do Porque a diálogo. gente, talvez a gente falasse mais que as nossas mães, mas a gente falava entre a gente. É. Aqui. E falava sempre pegando dicas de como performar também, né? E aí, Lu, o que, é que você A fez? Me cobrança conte é aí. muito grande. Fiz tal coisa, tal, então a gente fazia desse. E agora a gente pode falar aqui, pra quem quiser ouvir, pode falar com os parceiros, com as parceiras também, né? Lembrando também. E eu falo hoje em dia, inclusive, com meu filho. Sim, sim. Né? Aos 16 anos eu já digo a ele, ó. Né? É assim que funciona. E às vezes ele fala. Ele fica às vezes, mãe, mas você é mulher. Eu falo, sim. Porque você, Tá falando desse Sim. lugar. né? mulher. E você vai transar, você fez a sua, né? Assim, tem aí a sua orientação, você vai transar com uma menina. Então, eu quero te passar como é o lado da mulher, né? Com relação a isso. É interessante como eu tenho um menino, uma menina, né, de 15, de 12, e aí outro dia, não lembro o contexto. Aí eu sei que meu marido falou assim, não, porque Beta saiu de casa e veio pra minha casa. Aí minha filha de 12, pra sua casa não, pra casa de vocês. Adoro. Aí, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, meu pai. Politizada ela, hein? Ela saiu da casa dos pais dela, você saiu da sua e vocês foram pra um outro lugar. Então ela não saiu pra sua casa. Mas veja como o homem tá preso nesse lugar da posse. Exatamente. Até porque inicialmente na história nós éramos filhas do nosso E pai. vai. Chegava um príncipe que pega a gente, tira o nome do nosso pai, coloca o nome dele, carimba, né? A gente recebia o nome do marido, então Tira assim, o nome da mãe. é Luciana, Roberta Nem de tira o nome Oliveira. do pai, tira o nome da mãe. E Roberta de Oliveira, então é Oliveira de Luciano, é Roberta Sim. que pertence a Luciano, né? Sim. Então eu deixaria de ser de Figueiredo e passaria a ser de um outro sobrenome. E aí a ideia da posse é que eu vou lhe ensinar a ser mulher, vou lhe ensinar a ser Quer dizer, eu espero que sua mãe tenha ensinado você a ser dona de casa, que você vai ter que mostrar que é boa dona de casa mesmo. Sim. Ixi, E a dona de casa parece que Ela não não me combina com o sexo. E aí entra outras questões. Nós acumulamos papéis. A dona de casa, a mãe, a psicóloga, a professora e a que de noite tem que transar. Sim. Hoje você pode dizer, tô cansada, não quero. E não vai ter mas o que tá acontecendo com ela? Tem algum problema? Então, a questão é, nós continuamos acumulando papéis, mas a gente hoje pode falar disso e dinamizar essa rotina. Ela pode ser mais Sim. fluida, com mais controle e com mais autonomia. E que assim, é como você estava falando, né? A gente não precisa equilibrar todos os pratinhos. Vai ter um dia que um pratinho vai cair. E tá tudo bem cair. Porque não vai dar pra ser 100% mãe, 100% psicóloga, 100% professora, 100% esposa, 100%. Todos os dias não dá. E a gente acreditou que dava. Né? Eu acho que a nossa geração veio muito nessa ideia de que a gente vai ser uma super cobrança. mulher. A E que- performance. A performance da- de ser excelente em todas as áreas, né? Então acho que a gente se permitia dizer, hoje vai cair esse prato e tá tudo bem. E Eu inclusive de ser a excelente na performance sexual Sim, também. sim, sim. Porque a gente já tinha essa liberdade, né? Mas aí você tinha que, né? A gente já frequentava os sexy shops, então você Sim. tem que ir lá escolher a camisola linda, o brinquedinho, você tem que estudar, Sim. né? Você tinha que estudar fantasia, um negócio assim que, gente, é matéria da faculdade agora. Você falou uma É coisa matéria da vida. Você falou um ponto aí, né? Fazendo a sessão agora na psicanálise, Beta, que é assim, do nome, né? Eu tenho o nome do meu marido, mas meu nome profissional é Roberta Mascarenhas. Mascarenhas é o nome, inclusive, da família de minha mãe. Porque, aquela história, seja independente, trabalhe e tal. Eu me tornei psicóloga antes de casar. Eu fui construir meu nome na psicóloga com Roberta Mascarenhas, que é o sobrenome da minha mãe, né? Até hoje quando eu uso Oliveira, pra mim ainda causa estranhamento. Sim. Porque eu digo, é um codinome quase, porque eu me reconheço nesse lugar. E aí eu acho que tem a história das histórias do feminino, né? Pegando, como você falou, Lu, em outro episódio, né? Dessa questão do corpo, como a nossa história conta a gente.
Minha avó, a mãe de minha mãe, foi uma mulher que se divorciou nos anos 80, em 1980. Ela foi uma das primeiras. Arrasou. Né? Então, assim, em 1980, que acho que, se eu não me engano, o divórcio é de 77, minha avó se divorciou. Ela tava esperando a lei pra fazer. Tava esperando, né? E ela se divorciou e construiu a história dela, não se casou de novo, não. Mas o que mais interessante disso tudo é que chegou um momento da vida, meu avô se casou com outro, aliás, né? Meu avô já tava ali, enfim, os bastidores. Já tava no processo. Ele já abriu relação unilateralmente. E aí meu avô se casou com a outra tal. Resumo da ópera. Mais idosos, no final da vida de meu avô, a atual de meu avô vinha para Salvador, meu avô fazia exames, meu avô teve um câncer agressivo e ficava na casa de minha avó. Elas duas muito modernas e falavam assim, e minha avó tinha uma cama, né, uma cama de casal no quarto de minha avó e tal, e ela vinha e dividiam lá o espaço que meu avô estava internado, elas ficavam lá e conversavam assim, não, porque ele era assim, né, tal. Então elas falavam, não, você sabe como era ele, tal. Então assim, elas, não sei se elas tinham dimensão do que elas estavam passando. Saramago já dizia, a conversa das mulheres move o mundo. Eu não sei se eu não tinha noção do significado disso, né? Depois hoje eu tenho, que eram aquelas mulheres, tipo, tá, elas não se tornaram inimigas, nem reféns desse masculino. Elas viveram a vida e depois, se meu avô faleceu, elas continuaram amigas. A outra vinha pra cá, elas passeavam, iam no shopping e tal, e construíram esse laço, né? Apesar de todo o contexto dizer que elas precisavam ser inimigas. Rivais. Ela tomou meu marido, ela roubou meu marido, né? Quer dizer, o homem não foi lá não por foi, conta isso. própria, né? Ele não foi lá. Alguém rouba, quer dizer, de vez em quando a gente ainda fala isso com outras mulheres. Olha, você viu, ela deu em cima do marido dela. Gente, ele se permitiu ser dado em cima, ele quis também, ele foi o ousado, ele foi o descarado. Até porque a traição é uma decisão, você decide trair alguém, né? E eu acho que isso é muito cruel, porque seja na relação monogâmica, ali de casamento, ou seja numa relação casual, alguns respeitos e alguns limites, eles precisam existir e eles precisam ser dialogados. Hoje, quando a gente está conversando sobre sexo, é porque a gente construiu essa permissividade, né? E viver as mais diversas experiências sexuais. E aí, para provocar, a gente podia colocar assim, qual foi o seu maior atrevimento sexual? Temos liberdade para falar sobre isso? Temos? Temos. Vocês olham pra mim, ó. Bom, eu já falei, eu tive 3 relacionamentos em paralelo lá na casa dos 20 e poucos anos. Sim, Não, assim, eu digo que depois a separação, claro, e acho maravilhoso quando a gente consegue manter essa chama num casamento. Mantive nos casamentos em o tempo que eu estava, mas assim, o tempo solteira eu acho que foi muito libertário para eu me conhecer sexualmente. Se permitir. Me permitir algumas coisas, assim, e realmente começar a estabelecer esses limites, né? E tinha, assim, já tive realmente de, no mesmo dia, ir para 2 motéis. Uau! E você, Roberta? Né? Eu não tive mesmo ainda não. Ainda não, né? Não sei como é. Tem uns 50. Você pode vir com a mesma pessoa, vocês saírem de um e para outro. Isso aí já, coisas do tipo em praia. Praia, que delícia. Né? Praia, pratico assim, muito. E nessas possibilidades de se reencontrar cada viagem nossa. Coisas acontecem. Que bom, né? Coisas acontecem, né? Então, eu acho que o grande, talvez o maior desafio, a maior loucura é você ter me permitido, ter possibilidade de me permitir fazer como eu quero, do jeito que eu gosto, da forma que eu quero. Eu acho que isso é revolucionário. Sim. Com 1, com 2, com 3, né? Com as experiências de cada um. Mas você se permitir, eu acho que esse é um grande ato revolucionário dentro da sexualidade feminina. Você poder fazer aquilo que você quer. Porque durante muito tempo a gente faz aquilo que a gente acha que é certo, né? É que o outro colocava pra gente, era uma imposição. Olha, observe quantas vezes nós falamos aqui sexo, sexualidade e relação. Sim. Até outro tempo a gente estaria falando fazer aquilo. Mas sabe? Sim. Teria sempre um hiato. Tipo, orgasmo, masturbação. Tem uma palavra que não é uma palavra. E de novo, o que a gente tá fazendo aqui já é educação sexual. Porque sejam as meninas adolescentes, que porventura talvez se interessem pelo que a gente tá falando, acho pouco provável, mas as meninas de 20 e pouco aí, que já iniciaram a vida sexual e estão ainda vivendo essa repressão e a performance e agradar o namorado,
pra não perder, porque tem que performar Sim. e tal. Então, a gente já tá fazendo educação sexual. É interessante, né, Lu? Pra gente, na clínica, mulheres de 20 e poucos, 30 anos, e eu ainda ouço esse discurso do que fazer para o parceiro, né? Porque, assim, são muito modernas, século XXI, mas é a modernidade tendo comportamentos ainda do século passado. A modelagem. A modelagem ainda vem de lá. Apesar dessa suposta liberdade, que eu acho que daria outra discussão, outro tema, que é essa suposta liberdade de viver a sexualidade. Porque a gente acha que, por estar no Instagram, de biquíni, eu tô livre sexualmente. E, às vezes, tá entrando em uma outra prisão. Sim. Mas eu acho que isso aí é um tema pra próxima Conversa. Tá? Muito obrigada mais uma vez, adoro aqui, né? Eu espero que a gente possa mais e mais vezes se encontrar aqui para conversar e aguardamos mais temas que vocês queiram para que a gente possa E continuar. comentem esse hoje, né? Que foi polêmico. Foi polêmico então. e assim, gente, não dá muita E coisa continuem não, fazendo mas sexo, gente. continue, né? Vivenciando Continue. sexualidade, Exato, fazendo sexo, das diferentes pratiquem formas. muito. Sejam livres com seus corpos e com seus sexos. Um beijo e até a próxima.